E uma das informações mais importantes acerca da transição planetária é oriunda do médium Chico Xavier, que sem sombra de dúvidas, com base em tudo que a gente acompanhou da sua vida, da sua dedicação, da sua compaixão e de sua grande mediunidade, nos passando extrema credibilidade, extrema confiabilidade, ele nos diz que essa transição planetária, onde o planeta Terra não mais se encontrará na condição de planeta de provas e expiações, se transformando de forma lenta e gradual em planeta de regeneração, ele nos informa através do relato do Espírito Emmanuel que esse processo começou 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. E para quem bem sabe, a publicação do Livro dos Espíritos é datada de 1857. Então isso quer dizer que a transição planetária começou efetivamente em 1757. E de acordo com essa conversa entre Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, ela se concretizará em 2057. E todas essas mudanças acontecerão, seja pela guerra, seja pela pandemia, seja por ferramentas poderosas como a meditação e o yoga, como a introspecção profunda. Todas essas mudanças serão de grande importância para o novo nível vibratório do planeta. Todos nós que já passamos por algum tipo de despertar espiritual, de forma direta ou indireta, seja por sonho, seja por uma intuição, seja por um processo de clarividência viajoura, pela mediunidade ostensiva ou pela canalização de seres sublimes através do chakra coronário, muitos de nós envolvidos nesse processo de expansão de consciência, nesse processo de despertar espiritual, percebemos de maneira bastante nítida que a hora da mudança chegou, que o despertar espiritual nunca esteve tão presente no coração do ser humano. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou Rafael Pacheco e hoje vou falar com vocês sobre a transição planetária e sobre o degredo de muitos espíritos ainda estacionados nas esferas inferiores da consciência, movidos pelo ego desenfreado, pelo egoísmo nocivo para o planeta primitivo Quiron. Para quem não sabe, o degredo é uma espécie de banimento, de exílio. Então esses espíritos terráqueos, ainda estacionados no mal, ainda estacionados na ignorância, no desespero, na cobiça, na raiva, na inveja, serão obrigados a reencarnar num planeta de vibração tão densa quanto a deles. Quiron é um planeta de categoria primitiva, de natureza bastante hostil, ainda estacionado em energias bastante densas, em vibrações bastante grosseiras, assim como todo planeta primitivo. Então, nesse banimento, nesse exílio, Quiron servirá de palco reformador, servirá como uma espécie de escola de reajuste parapsíquico, de reajuste vibracional. De que maneira? Na medida que os espíritos terráqueos forem degradados para Quiron, eles encontrarão uma atmosfera bastante complicada, mas que servirá de mola propulsora para a evolução moral, para a evolução tecnológica, desvelando novos patamares de consciência. A verdade é que Quiron será uma verdadeira escola reformadora para esses espíritos terráqueos, ainda estacionados no caos, no desespero, na discórdia, fundamentados e estruturados, viciados em camadas do ego desenfreado. Esse banimento, esse exílio, é algo extremamente comum em orbes nos primeiros estágios de evolução planetária, tanto para Quiron, que se encontra no estágio de planeta primitivo, quanto para o planeta Terra, que se encontra no estágio de planeta de provas e expiações. E esse degredo ele contribui de forma bastante significativa tanto para o planeta de destino, no caso Quiron, quanto para o planeta de origem desses espíritos, no caso a Terra. De uma forma bastante sintetizada, a gente pode afirmar que o processo de despertar espiritual e o processo de expansão de consciência
ele é acelerado por causa do degredo, por causa do banimento, do exílio planetário. E como eu disse, tanto para os infratores, os degredados, quanto para aqueles que já vibram em níveis mais sutis de consciência. No caso específico, os terráqueos que não serão exilados, pois apresentam uma vibração de natureza mais etérea, mais refinada, mais propensa a níveis superiores de consciência. Então a gente pode afirmar que o degredo acelera o processo de evolução espiritual. Ele facilita o processo de evolução espiritual e de despertar e de expansão de consciência. E de que forma? De que forma que isso é facilitado? De que forma que isso é acelerado? Os espíritos degredados, eles encontrarão condições tão severas, tão densas, tão complicadas, tão hostis, tão nocivas no planeta Quiron, tanto de natureza material quanto de natureza energética. E é claro, no que diz respeito aos níveis de consciência dos habitantes que já se encontram em Quiron, dos nativos de Quiron. A vibração deles é muito mais primitiva, muito mais hostil, e isso influenciará o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento tecnológico e o desabrochar da consciência universal. Então a gente pode afirmar que essas condições extremamente severas encontradas em Quiron pelos terráqueos que lá acabam de chegar ou que estão chegando aos poucos, eles serão de certa forma impelidos a contribuir com o avanço espiritual e tecnológico do planeta. Em Quiron, eles terão a oportunidade de se transformarem em pessoas, em espíritos, em consciências melhores. Eles terão a oportunidade de se tornarem guias, de se tornarem verdadeiros faróis de luz. Então o que era sombra aqui na Terra, ou então uma pequena fagulha adormecida de luz que mal tinha se desenvolvido, quando encontra essas condições severas do planeta Quiron, quando encontra uma atmosfera densa, opressora, ele se vê forçado a progredir, se vê forçado a compreender outros patamares de consciência. E aos poucos, num processo lento e gradual, aquela erva daninha se transforma em uma rosa de perfume exuberante. Então esses terráqueos degredados para Quiron serão de extrema importância para o avanço tecnológico, moral e espiritual do planeta. E para os terráqueos que não serão degredados, será uma verdadeira libertação, pois eles encontrarão um terreno fértil. Sem a presença dos exilados, eles encontrarão águas cristalinas para desenvolverem todas as suas capacidades espirituais, morais, tecnológicas, fundamentadas agora não só na matéria, não só na razão, mas em algo transcendente, em algo muito mais íntimo e muito mais próximo da natureza divina. Até porque a energia do planeta se tornará muito mais sutil, muito mais refinada, onde o bem, onde o sumo bem será o novo protagonista, o grande anfitrião. E a Terra, enfim, se tornará um verdadeiro planeta em regeneração, onde os indivíduos motivados por energias sutis criarão novos paradigmas baseados no amor e na fraternidade universal, baseados na união cósmica. E esse degredo planetário também contribuirá para a mudança de vibração do orbe, do planeta Terra em si, que receberá com muito mais frequência e muito mais intensidade um novo tipo de energia, muito mais específico, muito mais sutil e muito mais adequado ao seu padrão vibratório, ao padrão vibratório do planeta Terra em processo de regeneração. A verdade é que a transição planetária ela já vem ocorrendo há bastante tempo. A transição é um processo de mudança de consciência, um processo de transmutação, de depuramento do ego, de depuramento das camadas mais sutis da consciência. A transição nada mais é do que uma mudança interior, uma mudança íntima, mas não uma mudança qualquer. Uma mudança fundamentada, estruturada na vontade inabalável de reconhecer a natureza divina, a natureza cósmica,
que habita dentro de todos nós. E se a gente reparar um pouquinho, a gente pode perceber que os espíritos superiores, os mestres ascensionados, os grandes seres de luz que nos orientam, que nos auxiliam, nos enviaram ferramentas maravilhosas para nos ajudar nessa transmutação pessoal, nesse processo de despertar da consciência, nesse processo de expansão da consciência. Ferramentas que nos auxiliam a empreender um movimento íntimo de busca, a nos tornar pessoas mais calmas, mais serenas, mais introspectivas, movidas muitas vezes pela compaixão, pelo sentimento de amor ao próximo. E essas ferramentas se tornaram muito mais presentes nesse processo de transição planetária, se tornaram muito mais populares, como por exemplo a meditação, o yoga, o tai chi chuan, o passe espírita, a cura prânica, o reiki, a acupuntura, a cromoterapia, o shiatsu, o doin e diversas outras. Ferramentas que nos fazem refletir sobre uma nova realidade da vida. E nas últimas décadas, muitas comunicações espirituais chegam até nós nos alertando e nos avisando, nos instruindo de forma muito objetiva, muito cristalina e direta sobre a transição planetária. Muitos de nós que temos um parapsiquismo um pouco mais consciente, que nos desdobramos de forma lúcida no astral, muitos médiuns, muitos canalizadores, todos nós que já passamos por algum tipo de despertar espiritual, de forma direta ou indireta, seja por sonho, seja por uma intuição, seja por um processo de clarividência viajoura, pela mediunidade ostensiva ou pela canalização de seres sublimes através do chakra coronário, muitos de nós envolvidos nesse processo de expansão de consciência, nesse processo de despertar espiritual, percebemos de maneira bastante nítida que a hora da mudança chegou, que o despertar espiritual nunca esteve tão presente no coração do ser humano. E uma das informações mais importantes acerca da transição planetária é oriunda do médium Chico Xavier, que sem sombra de dúvidas, com base em tudo que a gente acompanhou da sua vida, da sua dedicação, da sua compaixão e de sua grande mediunidade, nos passando extrema credibilidade, extrema confiabilidade, ele nos diz que essa transição planetária, onde o planeta Terra não mais se encontrará na condição de planeta de provas e expiações, se transformando de forma lenta e gradual em planeta de regeneração, ele nos informa através do relato do Espírito Emmanuel que esse processo começou 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. E para quem bem sabe, a publicação do Livro dos Espíritos é datada de 1857. Então isso quer dizer que a transição planetária começou efetivamente em 1757. E de acordo com essa conversa entre Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, ela se concretizará em 2057. Mas é necessário que se entenda que em 2057 o planeta Terra não será um planeta completamente regenerado, mas sim em processo de regeneração, em processo de mudança profunda, de transformação vibratória. Então é interessante que todos saibam que vão ocorrer mudanças estruturais em vários aspectos, sejam em níveis físicos, em níveis energéticos, em níveis espirituais, em níveis da consciência propriamente dita. E todas essas mudanças acontecerão, seja pela guerra, seja pela pandemia, seja por ferramentas poderosas como a meditação e o yoga, como a introspecção profunda. Todas essas mudanças serão de grande importância para o novo nível vibratório do planeta. Todas essas mudanças terão como finalidade o despertar e a expansão da consciência. A verdade é que esse processo de transição planetária que ocorre no planeta Terra, assim como em qualquer outro orbe,
da mesma categoria, ele é um processo real de regeneração, onde ocorre uma vigorosa mudança de perspectiva, onde as pessoas começam a perceber que o mundo material não é a realidade maior, mas apenas uma pequena parcela do imenso iceberg. É a transição da visão material fundada e estruturada no mundo físico, apenas no plano material, apenas no universo densificado da forma, para a visão transcendental, para o sublime, para o imperecível. É o abandono do imediatismo focado no ego, na miopia do eu individual e particular, para o espírito imortal e universal, que enxerga além do físico, além do material, além do tempo e além do espaço. É chegada a hora de atravessarmos o portão que nos prende à nossa mente condicionada, à nossa mente limitante, às nossas crenças limitantes, enraizadas no ego. É chegada a hora da libertação, onde os seres humanos perceberão a sua verdadeira condição, a sua essência, a sua natureza real, transcendendo a matéria, encontrando a profundidade espiritual da natureza divina. O processo de regeneração vai afetar a forma que sentimos e nos expressamos no mundo dos fenômenos. E então a razão não caminhará mais sozinha, mas norteada por uma intuição espiritual. O raciocínio e o intelecto estarão sempre ao lado de nobres sentimentos. O ser humano irá, enfim, sentir e compreender que é muito mais do que um mero corpo de carne, denso, perecível, transitório, pois terá a nítida percepção de que é um espírito imortal, de que é verdadeiramente uma consciência intangível, etérea, além de qualquer nascimento e morte. E então, mesmo estando encarnados, todos perceberão a natureza espiritual, todos se perceberão como filhos de Deus, todos perceberão a sua herança divina. Eu acho que é isso, pessoal. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. E se vocês quiserem contribuir um pouquinho de forma engrandecedora para o vídeo, deixem nos comentários uma única palavra que expresse o que é necessário para que a gente continue no planeta Terra. Escreva aquela palavrinha que nasce do seu íntimo e que você acha que é muito importante para que a gente atinja novos patamares de consciência. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.